Mas então, como eu estava dizendo, é com muita alegria que eu sempre venho a essa casa. E o tema de hoje é sobre oração. Então, eu vou até começar dizendo que sempre no caminho que eu venho para cá, eu sempre venho orando, pedindo a Deus, né? Em primeiro lugar, que eu não fale besteira. Porque já pensou a minha responsabilidade vir aqui e falar coisas equivocadas para vocês? É um peso para os palestrantes, porque nós estamos aprendendo. Né? A gente não veio aqui já sabendo das coisas, a gente está aprendendo em construção. Então, esse é um dos meus maiores medos, falar besteira. Então, por isso que a gente precisa estudar muito, né? Não só estudar, né? Praticar também. Mas, acima de tudo, que a gente possa ter aqui um diálogo de alma para almas, de alma para espíritos. Porque mais do que entender através do intelecto, é a gente sentir as palavras, sentir. Então, eu espero que vocês possam sentir, sim, o meu carinho e a minha dedicação nesse trabalho. Bom, eu vou começar iniciando aqui com umas palavras de Chico, que ele diz assim: a oração é o meu refúgio, o meu sustento, de pensamentos ligados às altas esferas, é que tenho conseguido seguir adiante com as minhas lutas. Oro trabalhando e trabalho orando. Eu não entendo como é que uma pessoa que não ora pode sobreviver neste mundo. Lindas palavras do Chico, né? E eu entendo que dá para entender o motivo dessas falas, porque nós vivemos em um planeta de provas e expiações. As dificuldades são grandes. E compreender, se conectar com a espiritualidade, com certeza é um refúgio. Né? Então, esse trechinho dessa fala do Chico nos traz uma série de ensinamentos. Quando ele coloca que é o meu refúgio, o meu sustento, né? A gente se pergunta, o que é a oração? Obviamente que não é um lugar nem um alimento, né? É a nossa conexão com Deus. É a conexão. E essa conexão ela pode ser feita através do pensamento, da nossa fé, dos nossos sentimentos e também através dos nossos atos. Por isso que ele coloca aqui, trabalho orando, oro trabalhando. Por quê? Nessa fala a gente entende que a gente não tem um horário específico para orar. É óbvio que recomendamos que ao levantar e ao dormir a gente possa fazer pelo menos nesses momentos uma oração. Mas ela não precisa se restringir a esse momento ou somente na casa espírita ou na igreja, onde quer que você frequente. A nossa oração ela pode ser constante. Por quê? A oração é uma conexão com Deus. É estar conectado. Então, quando ele diz oro trabalhando e trabalho orando, é que o trabalho também é uma forma de oração. Porque toda vez que nós estamos agindo em favor do próximo, estendendo a nossa mão, isso pode ser entendido como uma forma de oração, porque isso é uma conexão com o outro, logicamente com Deus também. Né? A gente sempre tem na casa espírita aquela frase, o silêncio é uma oração. Tinha na outra, né? Não sei se tem aqui. O silêncio é uma oração. Porque se nesse silêncio nós estamos nos conectando com o Pai, é claro que é uma oração. Né? Então, a oração é isso, é essa conexão. E ela não tem um momento especial para a gente se fazer. A gente pode adotar um momento especial, mas ela pode ser durante todo o nosso dia. Né? Ela pode e deveria, porque é nessa conexão que nos alivia. Então, ele coloca aqui, tem sido o meu... não sei como que alguém que não ora consegue viver neste mundo. Por quê? Qual que é a função da oração? Por que devemos orar? Né? Lá no Livro dos Espíritos, na questão 660, Kardec pergunta, a prece torna o homem melhor?
Sim, porque aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra a tentação do mal, e Deus lhe envia os bons espíritos para assistir. É um socorro que não é jamais recusado quando pedido com sinceridade. Então, a oração não só nos conecta com Deus, mas ele também nos alivia, nos traz alívio para a alma. Porque Deus nos envia seus mensageiros para nos auxiliar, nos amparar nessa estrada. Então, por isso que Chico coloca, não sei como alguém consegue sobreviver sem orar, né? Porque como que ele vai ser aliviado nas suas dores, nos seus sofrimentos? Então, aquilo só cresce na alma daquele ser, né? E a oração, ela tem essa capacidade de nos aliviar, não de resolver os nossos problemas. Muitas vezes a gente, num dia está desesperado, quando a gente ora, a gente sente um certo alívio. Mas o problema foi resolvido? Não, muitas vezes não. Na maioria das vezes não, né? Acontece que a gente muitas vezes consegue enxergar para um outro olhar. A gente consegue sair um pouquinho da gente e olhar por cima da situação e ver, enxergar que não é tão desesperador assim aquela situação, né? E muitas vezes a gente começa a entender, começa a compreender que tudo passa, é uma fase e que aquela dificuldade é um obstáculo de superação para nós. Então, quando a gente começa a ter um outro entendimento, e isso é trazido pela espiritualidade para nós, isso tudo representa alívio, leveza, nos auxilia, né? E aí a questão é como orar, né? Qual a maneira que deveríamos orar? E aí eu vou ler um trecho lá do Evangelho segundo o Espiritismo, que está no capítulo 27. Capítulo 27, deixa eu ver qual que é o item 22. Ele traz uma série de informações aqui para a gente. E ele coloca assim: vós orais, quase todos, mas quão poucos sabem realmente orar. Que importam ao Senhor as frases que ligais maquinalmente umas às outras, porque já vos habituais a repeti-las, porque é um dever que tendes de cumprir, e vos pesa como um todo o dever? Então aqui, ele vem nos colocar que muitos de nós ora muitas vezes automaticamente, de uma forma como um dever. Agora é hora de orar. Pai nosso, às vezes a gente nem sente as palavras que nós estamos falando. Então, que a gente possa refletir em cada frase desta oração, quando essa oração for uma conversa com Deus. Porque, como nós já dissemos, não necessariamente pode ser esse pensamento, essa fala, mas pode ser um ato, né? Às vezes vale mais o ato do que a palavra. Por exemplo, a gente está orando pelas pessoas necessitadas do nosso Brasil, do mundo. Então a gente ora que essas pessoas tenham que comer. É uma oração válida, mas o que será que vale mais? Eu sair do meu conforto e auxiliar o outro levando que comer ou só orar? Qual que é a conexão maior que a gente está fazendo com Deus? Elevar, auxiliar ativamente através da ação, né? Por isso que as palavras, elas auxiliam sim, né? Porque elas, quando é dita com sentimento, com coração, elas auxiliam, mas os atos ainda valem mais. Os atos ainda valem mais. Por isso que o trabalho, como diz Chico, é uma forma de oração. Aí, continuando,
A prece do cristão, do espírita, principalmente, de qualquer culto que seja, deve ser feita no momento em que o espírito retoma o jugo da carne e deve elevar-se com humildade aos pés da majestade divina, mas também com profundeza, no impulso de reconhecimento por todos os benefícios recebidos até esse dia. E aqui ele nos traz a questão da prece, a importância também de se agradecer na oração. A gratidão, ela tem um mecanismo benéfico no nosso organismo, porque ela ativa uma área cerebral que é da recompensa, que elimina um neurotransmissor que chama dopamina e que nos traz sensação de prazer para o corpo. Então, não é só agradável a Deus, mas é também agradável a Deus porque nos beneficia. E vira um círculo vicioso, porque a gente se sente bem e deseja, né, nessa sequência, agradecer mais outras coisas. E esse hábito nos auxilia em muito no nosso processo de crescimento, porque traz boas energias, traz bons fluidos para nós, para nossa estrada, né? E de agradecimento ainda pela noite transcorrida, durante o qual lhe foi permitido, embora não guarde a lembrança, retornando junto aos amigos e aos guias, para neste contato aurir novas forças e mais perseverança. Então aqui ele está colocando que a gente deve agradecer, inclusive quando a gente retorna do corpo, né, durante o período do sono, aos nossos mentores, nossos guias, que muitas vezes nos acompanharam ali, nos auxiliaram. Na maioria das vezes, depende de cada um, né, da afinidade, mas durante o sono a gente pode estudar, a gente pode ser aconselhado nos momentos difíceis, ou, né, cada um conforme a sua afinidade, a gente sabe. Mas quando a gente acorda bem, a gente deve agradecer por essa noite de sono que a gente teve. Então, se a gente for pensar aqui em tudo que a gente pode agradecer, a gente pode pensar no ar que a gente respira, né, na água que a gente tem para beber, no alimento de cada dia, os familiares da nossa convivência, inclusive aqueles que não são tão agradáveis a nós, né? Porque tudo na vida a gente sabe que é oportunidade, e é oportunidade de crescimento, é oportunidade de reconciliação. A gente pode agradecer a esse planeta que nos acolhe, tudo que há nele, né? Inclusive as dificuldades. Porque apesar das dificuldades, a primeiro momento nos parecer algo que a gente não quer ter, né? A gente não quer problema, a gente não quer dificuldade, mas é através deles que a gente cresce, evolui. É através dessas dificuldades que a gente enxerga em nós alguns equívocos, alguns defeitos que a gente passa batido. Então, quando a gente sente alguma dificuldade, é a oportunidade de nos perguntar: o que isso tem a me dizer? Por que isso está sendo tão difícil para mim? Então, esse processo pode nos auxiliar no nosso autoconhecimento. E autoconhecimento é sinônimo de evolução, de reforma íntima. Então, a importância de agradecer e tudo, lembrando dos mecanismos, inclusive, biológicos que isso nos favorece. Deve elevar-se humilde aos pés do Senhor, pedindo pela sua fraqueza, suplicando ao seu amparo, a sua indulgência e sua misericórdia. E deve ser profunda, porque é a vossa alma que deve elevar-se ao Criador, que deve transfigurar-se como Jesus no Tabor, para chegar até Ele, branca e radiante de esperança e de amor. Então aqui a gente já comentou
né, a questão da profundidade, de orar com a alma, não só pelo intelecto, não só repetindo palavras, mas com um sentimento real. Então, a espiritualidade vem nos ensinar que esse mecanismo de conexão com o alto, ela alcança a alta espiritualidade conforme a força da vontade. A força da vontade é que dá um impulso para essa oração chegar ao mais alto escalão da espiritualidade. Então, se a gente vai orar de qualquer forma, sem muita conexão, sem alinhar pedido, né, o intelecto com o sentimento, essa oração não alcança, ela acaba no caminho, ela não consegue chegar à alta espiritualidade. Por isso que a oração de uma mãe que sente um amor profundo pelo filho, ela é muito forte. Porque ela é carregada de muito amor, de muito sentimento, de muita vontade. A oração da mãe, ela alcança a alta espiritualidade por isso. Né? Então, que a gente possa conectar a esses sentimentos interiores para que a gente alcance essa alta espiritualidade. Vossa prece, ela deve encerrar o pedido de graças de que necessitas, mas de uma necessidade real, necessidades reais. Inútil, portanto, pedir ao Senhor que abrevie vossas provas ou que vos dê alegrias e riquezas. Então, aqui a gente vai entender que a gente, muitas vezes, a gente pede, por exemplo, ai, Senhor, me cure, né? Eu estou doente, me cure. Mas nem sempre a cura vai ser um benefício para aquele espírito. Muitas vezes, a doença é mais benéfica do que a cura. E por quê? Porque Deus, na sua sabedoria, Ele nos conhece profundamente. E para a gente saber se algo é bom ou ruim para nós, o que a gente tem que fazer? Diz lá no livro no Evangelho segundo o Espiritismo. Fazer uma projeção para além do hoje, para além túmulo. Aquele evento, olhando para aquele evento, isso vai nos trazer mais benefício ou prejuízo? Então, olhando lá na frente, se aquele evento vai nos trazer mais benefício. Então, por exemplo, alguém que, por exemplo, desenvolveu um câncer no pulmão devido ao cigarro, porque fuma muito. Muitas vezes, a cura dele vai fazer com que ele volte a fumar e o prejudicar ainda mais, o intoxicar ainda mais aquele organismo. Então, às vezes, não é interessante para aquele espírito, pensando no seu processo evolutivo, a cura. Então, a gente tem que compreender e entender, a gente pode pedir, né, pelas coisas que a gente quiser pedir, a gente pode pedir. Mas a gente tem que ter coerência e aceitar aquilo que Deus vai nos oferecer, porque Ele sabe melhor do que nós o que é melhor para nós. Então, ter essa compreensão e entregar, acho que é o segredo maior, entregar na mão de Deus, entendendo que Ele realmente sabe melhor do que nós o que é melhor. E aí, quando ele coloca assim, necessidades reais, existem alguns pedidos como, vou fazer uma prova, então eu quero passar na prova, né? Então eu vou pedir para Deus, me ajuda, pelo amor de Deus. Então, mas não existe milagre, né? Porque imagina, todos que vão prestar a prova também são filhos de Deus. Todos possivelmente estão orando para Deus. Então eu vou beneficiar um em detrimento do outro? Será que isso é justo? Né? Então, o que a gente pode orar? Como a gente vai orar neste momento? Então, a gente vai orar pedindo discernimento, pedindo que a gente fique
tranquilo na hora de fazer a prova, que a gente consiga lembrar tudo que estudou. Né? Então, isso é mais justeza aí na forma de orar. Outro exemplo, né, que a gente muito quer, ai meu Deus, me ajuda a ganhar na loteria, né? Eu quero ficar rico, enfim, coisas do tipo, né? O que dizer? A gente foca muito nas questões dos nossos pedidos, nas questões materiais. Então, que a gente possa orar mais pelas coisas espirituais, porque o nosso processo, a gente está aqui de passagem. E o nosso objetivo é o crescimento intelectual, é o crescimento espiritual. Então, que a gente possa nos desenvolver. Porque aqui, pobre ou rico, todos têm provas. Vão ter as provas da pobreza, outros vão ter as provas da riqueza, independente de qual posição a gente esteja. Os problemas sempre vão existir. E as provas da riqueza geralmente é maior, né? É com maior responsabilidade. Então, que a gente peça o quê? Forças para o trabalho, que a gente peça oportunidade do trabalho. E mesmo porque Deus não vai fazer um milagre de você ficar rico de um dia para a noite. Porque a gente vive num sistema, numa estrutura, né, em que essa passagem é difícil, né? Uma pessoa que trabalha 24 horas, muitas vezes com condições precárias, não tem acesso a uma educação de qualidade, não tem acesso a N oportunidades. Então, esse processo é complicado de pobre para rico. Então, Deus não vai fazer esse milagre. Porque a gente vive numa sociedade, a gente vive num sistema e da qual, para isso ocorrer, deveriam ocorrer o quê? As mudanças do indivíduo. Então, não existe... esses pedidos não são reais, vamos dizer assim, para o processo. Então, que a gente possa pedir por oportunidades, por forças, por discernimento, né, para avançar nessa trajetória. Dando continuidade ao texto, aí ele coloca: pede-lhe antes de bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Evitai dizer, como fazem muitos entre vós, não vale a pena orar, porque Deus não me atende. Então, muitos dizem isso, né? Não vale a pena orar, Deus não me ouve. Muitas vezes a gente não se sente ouvido, mas a questão é, o que será que nós estamos pedindo? Né? Como tem sido a qualidade da nossa conexão com Deus? A gente está compreendendo as leis de Deus? De verdade? A gente está sentindo, vivenciando isso? Porque quanto mais a gente compreende, a gente vai entender que certas coisas não adianta pedir, né? Aquelas que eu já acabei de falar. Então, que a gente possa, que ele coloca aqui, que a gente possa pedir mais bens preciosos, como a paciência, pedir mais fé, resignação, enfim. Valores reais aí, né? O que pedes a Deus na maioria das vezes? Já nos lembrastes de pedir-lhe a vossa melhoria moral? Oh, não, tão poucas vezes. O que mais nos lembrais de pedir era o sucesso para os vossos empreendimentos terrenos e depois exclamais: Deus não se preocupa conosco. Se o fizesse, não haveria tantas injustiças. Insensatos, ingratos, se mergulhasseis no fundo da vossa consciência, quase sempre ali encontrareis o motivo dos males que vos queixais. Pede, pois, antes de tudo, para vós tornardes melhores e vereis que torrentes de graças e consolações se derramarão sobre vós. Então, aqui nesses trechos, resume mais ou menos como devemos orar. Podemos agradecer, podemos pedir, podemos louvar também, diz lá no Livro dos Espíritos, numa das questões, a Deus. E esse louvar não é só com as palavras, né? É mais com os atos, como a gente já falou aqui. Agora, antes de encerrar, que eu sei que está acabando o nosso tempo, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o poder da oração.
No livro Gotas de Amor, da Maria de Nazaré, psicografia de Mix Pereira Ponce de Leon, ela nos traz um texto que fala do poder da oração. E ela começa assim: filhos queridos, se pudesses imaginar o poder de uma mente em oração, deixareis de lamentar-vos tanto. Muitas das vossas preocupações seriam consumidas pela luz. Muitas das vossas aflições deixariam de existir. Motivo pelo qual o Chico começa, né? Não sei como alguém pode sobreviver aqui na Terra sem orar. O ser que ora entra em vibração de paz. Passa a atrair todas as vibrações puras e elevadas do mundo que o cerca. Então, as nossas orações, elas são ouvidas. Não é que a gente coloca, Deus nos ouve. Não, elas são ouvidas. Só que nem tudo nos cabe. Nem tudo é bom para nós. Por isso que muitas vezes elas não acontecem. Mas esse consolo, essa energia revigorante, a gente sempre vai receber. A não ser que a gente, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, vem colocar que a única oração que é negada é do orgulhoso. Aquele que se exalta, se acha mais, enfim, que não ora com o coração e acha que é merecedor de todas as benesses, em detrimento dos outros. Essa é a única oração que é negada. Porém, já a oração do humilde, aquela que a gente faz com o coração, ela sempre é aceita e sempre somos ouvidos. No Evangelho segundo, no Livro dos Espíritos, Santo Agostinho, ele vai colocar que os espíritos de luz, mesmo estando a milhares de léguas distante de nós, eles nos auxiliam, eles se comunicam, nos transmitem pensamentos para nos auxiliar na jornada. Então, por mecanismo das quais a gente desconhece. Então, assim, nós estamos amparados. Estamos amparados. Então, que a gente possa fazer essa conexão. Porque é através dessa conexão que a gente consegue esse auxílio. Quando o ser se esquece de orar por cansaço ou falta de convicção, tudo à sua volta começa a desmoronar-se, ficar difícil. Aqueles que o cercam sentem as vibrações pesadas das suas emanações. E se forem pessoas com fé ou crença, também emitirão suas vibrações pesadas. Isto criará um acúmulo de ondas vibratórias muito desagradáveis e perigosas. Uma força destruidora dentro dos lares, ambientes de trabalho e nas ruas. Então, grande é a vossa responsabilidade, pois sabeis o valor da oração e não podeis faltar dela. Então, a oração, ela nos auxilia em muito. Então, ela tem o poder de, por exemplo, como a Vânia começou no início, falando desse halo de proteção na casa, que a espiritualidade nos prepara e que é mantida pela força da oração. Então, a gente vê nos livros que pede para que as pessoas que adentrem na casa se mantenham em oração, porque é essa oração que fortalece essas barreiras para os ataques. Muitas vezes de espíritos malfeitores que querem perturbar as reuniões. Então, os nossos lares é a mesma coisa. Uma casa onde a gente cultiva o evangelho no lar, ela é protegida por invasores, E isso está lá retratado no livro do André Luiz. Tem uma passagem no livro do André Luiz, Missionários da Luz, que vai dizer que no capítulo 6, conta o seguinte: que um homem ele tinha um obsessor que o acompanhava. Entretanto, quando o obsediado adentrava em seu reduto doméstico, a entidade não acompanhava sua vítima. Alguma coisa o impedia. E o André Luiz pergunta, E o mentor do André explica: aqui reside uma irmã que tem a felicidade de cultivar a oração fervorosa e reta. Então, olha o que a oração pode nos auxiliar,
Aí tem uma outra questão, a questão das curas. A oração é através, toda cura que existe é através de orações, né? Lembrando que nem toda convém para o espírito, mas a que convém é através da oração, né? Podem se obter curas somente pela prece? Pergunta lá no livro dos Médiuns, no capítulo 14, item 176. Sim, algumas vezes, se Deus o permite. Mas pode ser que o bem do doente seja sofrer ainda, e então credes que vossa prece não foi ouvida. Mas é através da oração que se consegue, então, as curas. Na bibliografia espírita, a gente tem uma série de exemplos do poder dessa oração. Então, a gente tem lá uma passagem no livro, acho que é Lindos Casos do Chico Xavier, em que ele está com algumas meretrizes e ele ora fervorosamente em favor delas, e aí elas vão dizer: Chico, a sua oração nos deu força para largar dessa vida, né? Lá no Lindos Casos de Bezerra de Menezes, a gente tem outro caso em que uma mulher era obsidiada muito assim, acho que ela tinha até um caso de possessão ali, e era pela sua filha, né? Que não queria, não houve diálogo, não conseguiu doutrinação ali o Bezerra. O Bezerra viu que não tinha o que fazer, então ele bom, eu vou orar, eu posso orar então por você? E foi aquela força daquela oração que auxiliou aquela irmã a resolver abandonar aquele espírito. Por quê? Porque nessa oração havia muito amor, havia muita vontade do bem para aquele espírito obsessor. E não só para aquele que sofria. Né? Porque aquele que obsidia, ele sofre muito, né? Na maioria das vezes, vítima daquele que é obsidiado. Então, a oração, ela é essa força que pode nos proteger, nos auxiliar na nossa jornada evolutiva. Encarnados ou desencarnados oram, né? Independente da situação. E a gente pode orar não só por nós, mas por toda a humanidade, por todo o planeta, né? A oração é uma forma de caridade e amor. Então, que a gente não exercite somente pensando em nós, mas que a gente possa fazê-la para o próximo. Que quando a gente não consegue fazer uma ação real de auxiliar ativamente, que também é uma forma de oração, então que a gente possa orar, né? Para o próximo e para a humanidade que muito necessita das nossas orações. Acho que eu não tenho mais tempo, né? Então, que a gente possa criar o hábito da oração, mas não somente de manhã e à noite, ou somente na casa espírita, ou para quem vai nas igrejas, mas que a gente possa manter essa conexão com o alto diariamente, constantemente, qualquer hora, qualquer momento, né? Em silêncio. Só mais uma coisinha que eu lembrei agora, da oração em grupo individual. A oração individual, quando a gente aciona a nossa vontade, o nosso amor, ela chega ao alto. Entretanto, a oração em grupo, obviamente, tem mais força do que a individual. Quando esse grupo estão unidos na mesma intenção, no mesmo desejo. Quando, por exemplo, a gente tem um grupo, mas cada um está orando individualmente, é a mesma coisa que orar individualmente, né? Ou seja, não pelo mesmo objetivo. Mas quando a gente se une por um mesmo objetivo, chega para Deus como um clamor, né? Como eu costumo dizer, um abaixo-assinado. É um abaixo-assinado em favor de alguém, de uma petição. Então, que a gente possa se unir as nossas forças na oração por nós e pelos nossos próximos. Tá? Eu espero ter conseguido trazer um pouquinho sobre esse entendimento, que a gente possa fortalecer, então, as nossas orações diariamente. Muito obrigada, gente.